Olá, meus amigos, minhas amigas, graça e paz, pastor Carlos Alberto, um homem de fé, a serviço do reino. Hoje estamos aqui em mais um podcast Fé, Política e Cidadania. E hoje nós vamos trabalhar a seguinte temática: a fé e a política, ou a política e a fé e a igreja e a política. E hoje o nosso convidado, mais que especial, meu amigo, meu irmão, doutor Daniel Eugênio, grande presidente da operosa Associação Batista Caxiense, também foi deputado constituinte, cirurgião dentista, e é com muita alegria que recebemos aqui meu amigo doutor Daniel Eugênio. Daniel, a nossa primeira pergunta, não é uma pergunta, né? É para que você possa fazer uma breve apresentação de quem é Daniel Eugênio. Boa tarde, pastor, boa tarde, amigos. É um prazer estar aqui e dizer da alegria de tê-lo como um grande pastor, grande líder da nossa Duque de Caxias, como pastor, e dizer da alegria de aceitar esse convite. Dizer para o irmão e para todos que estão nos ouvindo o seguinte: hoje eu sou Daniel Eugênio, cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal Fluminense. E para descontrair um pouquinho, fui o primeiro colocado no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Legal. Isso há alguns anos atrás, muitos anos, 1972. E a gente concluiu o curso de odontologia, e na odontologia Deus me deu a oportunidade de ser presidente da Associação Brasileira de Odontologia em Duque de Caxias. Hoje eu sou vice-presidente. Na área profissional, Deus me permitiu que eu fosse um grande profissional realizado. E hoje ainda exerço odontologia. E na parte eclesiástica, eu sou diácono da Igreja Batista em Centenário, Duque de Caxias, desde os anos 80, 43 anos. E hoje, pela graça de Deus, exerço a presidência da Associação Batista Caxiense, sem ser pastor. Sou filho de pastor, e a gente tem um prazer muito grande desse tema que o irmão propôs para nós, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre a visão que a gente tem do homem que deve estar na vida pública e deve manter a sua fé. Estou à sua disposição. Ok, Daniel. Como você vê hoje nossa sociedade, o cristianismo no aspecto político? É bem importante perguntar isso, até porque você foi um parlamentar atuante, cristão, né? Então, como você vê o cristianismo no aspecto político, os cristãos, na sua visão, eles podem se posicionar no aspecto político, né? E queria que você falasse também se há algum limite para isso. Pastor e amigos, é o seguinte, eu acho que não. Você tem a sua fé, o cristão, hoje dizendo cristão, você precisa exercitar aquilo que você crê. Nós temos muitos exemplos sobre isso, né? Até exemplos bíblicos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que a gente teve homens que creram, acreditavam naquilo. Hoje, nos dias de hoje, nós precisamos ter isso. Você falou que eu fui deputado constituinte em 1987 a 91, e o governador era o Moreira Franco. E a gente tinha uma proposta interessante como cristão, porque se você acredita, você tem que defender. Eu acho que todos nós deveríamos defender aquilo que acreditamos. Você crê que Jesus veio. Aliás, falar em Jesus, a gente fala assim a parte política e da história da humanidade. Nós estamos no ano 2023, depois que Cristo veio. E por que a sociedade não aceita os seus conselhos? Passaram-se 2023 anos que Jesus veio ao mundo e a história da humanidade mudou. E a gente às vezes não acredita. Isso é uma proposta para a gente poder falar. O que a gente passou? Só uma experiência para contar. Fui deputado constituinte. Então, aí a fé que eu possuía e que possuo até hoje, sou contra os jogos de azar. E aí, naquela época, tinha várias cidades do estado do Rio de Janeiro que queriam ter loteria, teriam cassinos para que pudesse
desenvolver o estado do Rio de Janeiro. Foi uma briga muito grande, eu defendi a não liberação de cassinos, porque não é, a gente tem que trabalhar pela mão de obra, pela família, por tudo isso, e a gente acredita nisso, a fé é isso. Então eu acho que o cristão deve se posicionar aonde estiver naquilo que ele acredita. E aí, vários momentos, a gente passou testemunhando isso, vários momentos. Quanto ao cigarro, por exemplo, o cigarro, como eu falei, eu sou cirurgião dentista, o câncer de boca é muito grande, o câncer de boca acontece muito, e naquela época, nos anos 87, havia um câncer enorme, tabagismo era enorme. Você sabia que fumava nas escolas, você deve ter sabido, quando era aluno, professor fumava na sala de aula. E hoje não tem. Naquele momento eu fiz um projeto de lei proibindo que as repartições públicas, homens, qualquer pessoa fumasse em repartições públicas. E aí fui falar com o governador na época, Moreira Franco, fui lá no gabinete, lá no Palácio, lá no Catete, e cheguei lá e ele falou: ô deputado, o senhor vai tirar o meu prazer? E ele não sancionou a lei que eu proibi. Eu fiz um estudo naquela época que o Estado gastava muito mais dinheiro tratando de câncer de pulmão, de boca, e de que ele falou assim: mas deputado, as empresas pagam muitos valores, muitos impostos, e a gente com esses impostos vive. Eu falei: mas não é isso, governador. A proposta é de modificar, porque se nós pagamos, temos muita doença, temos que parar, ir na raiz para parar as doenças, e não implementar as doenças. Então a ideia, então por isso eu acho que o cristão deve se posicionar, deve estar presente, e é muito importante isso, eu acho importante. Tá certo? Ok, Daniel, vamos avançar aqui, vamos aprofundar um pouco mais. Você bem disse que foi parlamentar, constituinte, deputado estadual. A pergunta é: o que significou para você ser um parlamentar cristão? Você colocou agora aí a questão dos jogos de azar, do cigarro, mas a gente sabe que a questão, não só o meio político, né? Porque a gente ouve muito as pessoas quererem demonizar a política ou demonizar alguns trabalhos, porque a corrupção é muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, é muito mais fácil se corromper. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que significou para você ser um parlamentar cristão? Olha, foi muito importante na minha vida, porque onde eu vivi, onde eu passei, eu disse aquilo que eu acreditava. E não participei de corrupção nenhuma. Havia caixinha para isso, caixinha para isso, eu não participava de nada. Apareceu um jornalista lá, uma vez, e falou para mim o seguinte: tem uma caixinha aqui para o jornalista. Não, mas eu falei: mas por caixinha por quê? Porque o senhor não fala no parlamento, o senhor não falar, eu vou falar mal do senhor. Aí eu falei: meu pai do céu, eu não vou participar de caixinha, não. Então a caixinha, quando você aí é genuinamente, você tem que ser cristão, verdadeiro, crer naquilo que você acredita, porque a gente tem certeza que Deus está ao nosso lado. A gente tem certeza que quem está fazendo para o bem da família. Eu não posso ser um cristão e votar agora o problema do aborto, que vai ter agora, já está uma pauta enorme aí, vou falar sobre isso. Então a vida tem valor. Então, como a família tem valor, então eu preciso estar presente para dar a minha opinião, mesmo que eu seja de voto vencido. Porque algumas regiões, alguns momentos, eles estão fazendo outros movimentos. Mas a gente, penso que o cristão tem que estar presente em todo momento da sociedade. E falar isso. É isso que é para pregar o evangelho, né? É mostrar aquilo que você crê. Penso que é assim. Ok, eu também entendo como você, independente de política, aonde você estiver, um policial, qualquer profissão do direito, enfim, eu acho que não é o local, não é o lugar que faz a pessoa que transforma o local. Isso aí, e como a Bíblia diz, nós somos luz, nós somos sal. Então, em qualquer ambiente que nós estivermos, precisamos exercer, né, a questão do sal e a questão também da luz. Concordo com você. Você sabe, meu amigo Daniel, que esse programa surgiu de uma provocação através de um livro, Fé, Política e Cidadania, 3 pilares para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. E você também faz parte dessa história, meu amigo Jani Menezes, como também meu amigo Dr. Silva Neto, o maior jurista do Brasil. E devido à questão da escrita desse livro, dessa provocação, vamos dizer assim, a gente muitas vezes é muito criticado por isso, né? A questão da política. E muitas vezes as pessoas falam do pastor Carlos
faz uma associação, vamos dizer assim, uma analogia, de forma muito pejorativa na questão política. Mas quando eu falo do livro, eu não falo só da política partidária, a gente fala das políticas públicas, das políticas sociais, enfim. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a sua visão? Pastor, ele deve se posicionar politicamente? Se sim, até que ponto? E se não, por quê? Penso que o pastor deve se manter neutro até que ele for ser chamado. Quando ele vamos dizer assim, chamado, ele deve dar o seu posicionamento. Vamos supor assim, alguns momentos. O meu pai era pastor. E eu nunca pedi voto na igreja. Igreja batista, bastante tradicional, né? As igrejas evangélicas, né? Normalmente não tem espaço. Não pode usar ali o púlpito para pedir voto. O púlpito é um local de proclamação do evangelho, daquilo que você crê. E não para fazer apologia à vida pública. Mas penso que a sociedade e a igreja têm várias leis que protegem a igreja. E quem fez as leis? Por exemplo, em Duque de Caxias, nós temos a liberdade de não pagar IPTU. Agora, quem é que fez isso? Por que a igreja não paga IPTU quando é um templo para isso? Porque a igreja, na realidade, foi votado na Câmara. Quem votou na Câmara são pessoas que têm o conhecimento da importância da igreja nos dias de hoje. Então, o pastor, ele deve orientar os seus membros a conhecer os candidatos. Olha, nós temos candidatos assim, assado, tem a proposta tal, e não precisa ser no momento culto. Isso em reuniões particulares. O pastor tem que se posicionar, deve dizer, não deve usar o púlpito, mas deve se posicionar durante as suas ovelhas, dizendo: olha, o candidato tal, ele é a favor da discriminação, do aborto. Nós não vamos votar, porque nós somos a favor da família. Então, quando um candidato se propõe, um vereador, um deputado, um prefeito, se propõe contra aquilo que a gente acredita, o pastor tem que se posicionar para orientar os seus servos, as suas ovelhas. Eu penso assim, a posição deve ser feita quando for estimulado ou for convocado, deve estar, não pode se manter neutro, porque se a gente se mantiver neutro, vai ter muitos problemas, porque vai crescer, né, a iniquidade, como a própria diz, vai crescer muitas outras falas, que não é aquilo que a gente acredita. O pastor tem que se posicionar. Não preciso, quero deixar bem claro, que não precisa falar de púlpito da igreja. Não vote e tal. Não é essa. A função do púlpito não é essa. Mas ele tem reuniões, falar o que é. E a membresia conhecer o posicionamento firme a favor do evangelho, que o pastor é separado para pregar esse evangelho. A sua palavra ela é muito interessante, relevante, e eu entendo que existem dois extremos aí. Primeiro, é bastante importante frisar que o papel da igreja não é político, não é social, enfim, o papel da igreja é pregar o evangelho, ponto. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Cada ser humano, cada pessoa restaurada, regenerada, que aceitou Jesus como único Salvador e Senhor, faz parte da igreja, ou é a igreja. Uhum. Quando você fala que o púlpito não é palanque, certíssimo, porque a função da igreja não é promover a política, é promover o evangelho, correto. Mas quando a gente entende que cada cidadão que compõe essa igreja tem direitos e deveres, nós precisamos partir para um outro caminho que não é o senso comum, é o senso crítico, é o senso analítico, e muitas vezes a liderança local, ela precisa estar preparada para orientar as suas ovelhas, que são cidadãos e que precisam exercer a sua cidadania com qualidade e excelência. E aí são dois extremos que a gente tem. Um primeiro é o obreiro, né, o líder, que pensa que é o dono da igreja, e tem a questão do voto de cabresto. Você, como político, como ex-deputado, homem público, sabe disso. Então, assim, a liderança política, ela vai em cima das lideranças. A minha igreja tem 10, 100, 200 membros e tal, e ali há uma, entre aspas, uma articulação para que tenha apoio. E esse líder, entre aspas,
ele manipula, ele está trabalhando a manipulação interna, o voto de cabresto. E tem um outro extremo que as ovelhas, elas precisam ter uma orientação melhor. E aí tem aquele obreiro que prepara a sua ovelha a nível da cidadania, direitos e deveres, a nível da Constituição Federal e tudo mais. Então, essa efervescência acontece muito hoje. Então, a sua palavra vem colaborar no sentido que o púlpito não é palanque, né? Que igreja não é gado para ser vendido. Então, acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio muito importante nesse sentido, para que os pastores, e falar pastores e líderes mesmo agora, não vendam as suas igrejas, porque as igrejas não são nossas como pastores, é a igreja de Cristo. Nós precisamos, como você bem disse na sua palavra, orientar a nível da cidadania, a nível dos direitos e deveres, a nível constitucional. Aí alguém vai dizer assim, mas a igreja é apolítica, nós somos apolíticos. A pergunta é, será que existe alguém apolítico? Não, porque quem gera as leis? Né? Agora nós temos a isenção do ICMS, não é isso? Alguém formulou a lei, IPTU. Né? Tem a isenção do IPTU, tem outras coisas mais. Então, alguém formulou essa lei e nos parlamentos são votados e o executivo assina, promulga a lei. Então, é todo um processo. E tem cidades que não têm. Algumas cidades no estado do Rio de Janeiro ainda não tem a isenção do IPTU do imóvel onde funciona a igreja. A igreja, na realidade, pela sociedade, seu irmão falou sobre, tem uma palavra chamada deontologia. Eu pensava que era de odontologia, não é? Deontologia é o estudo de direitos e deveres. Então, o direito e dever de cada um. Então, a sociedade hoje, ela quer ter muito direito e pouco deveres. Então, a gente precisa colocar a todos... Todo cidadão que é membro de igreja, é cristão, ele tem os direitos e tem os deveres. E o dever oficial de escolher o candidato. Como é que ele vai escolher o candidato? É pelo seu trabalho, pela sua integridade, não é comprado o voto. Então, quando você... Aí vai nos problemas que a gente vê do dia a dia. O candidato vai lá e compra o voto. O cristão não deve ser vendido, ele vai ter que votar por ideologia, princípios e ver o candidato que ele tem. Se o candidato é a favor do aborto, eu não tenho meu voto. Se ele é a favor de liberar presos que roubam celular, que não precisa, eu não tenho meu voto. Então eu tenho que ter consciência naquilo que eu creio, que é a palavra de Deus, é a Bíblia que me norteia. Isso, pastor. Temos muitos exemplos, não só agora não. Há 2000 anos atrás, pessoas foram presas porque falavam da palavra de Deus. Paulo e Silas, lá na cidade de Filipe, foram presos por quê? E levaram chicoteadas, chicote, ia lá, eu até mandei ver se a gente achava para mostrar. Aliás, a lei de hoje não dá chicote de mais ninguém, né? Então você vê, não tem mais ninguém aí que leva chicoteada por falar aquilo que acreditava. E eles foram presos no cárcere interior, na cidade de Filipe, porque eles estavam falando liberaram uma moça que estava endemoniada e tal. Então você vê, e isso há 2000 anos atrás. E hoje, eu posso deixar de falar aquilo que eu creio? Eu acho que não. A gente tem que, e os pastores, a liderança evangélica, a liderança deve pensar muito bem nisso. Não pode ficar apática. Tem que se posicionar. Agora, como se posicionar? Dentro do momento próprio, no horário próprio, no momento que ele tem que orientar as pessoas, ovelhas, como fazer e como fazer isso. Daniel, você falou de um ponto importante que eu vou acrescentar. Você falou do voto, né? Voto não tem preço, voto tem consequência, né? A gente percebe que o processo eleitoral está muito profissionalizado. E a questão da demanda financeira, muitas vezes, ela dá vitória a um ou não dá vitória a outro, né? A gente percebe muito isso, o poder aquisitivo. Uma outra questão é a questão do analfabetismo político. Tem pessoas que, em nossos arraiais, em nossas comunidades, que enchem o peito e dizem, eu não gosto de política, eu sou apolítico, a política é do diabo, só tem corrupto na política. E a gente percebe, quando esse discurso é desenvolvido,
a pessoa é uma analfabeta política e não sabe. Porque um analfabeta secular é aquele que não sabe ler, escrever, fazer uma conta matemática e tal. O analfabetismo político, ele é muito mais sério, porque mexe com a sociedade, mexe com a estrutura. Por exemplo, a segurança pública depende da questão política. A educação depende da política. A saúde depende da política. Você compra uma bala, essa bala vem embutidos impostos, tributos ali. Então, tudo que está em nossa volta, na sociedade, é uma questão política. Então, quando a pessoa diz que não é político, ela está equivocada, porque não existe apolítico, não é verdade? É verdade. Inclusive, é uma coisa interessante, o homem e o casal, quando ele começa a querer casar, ele separa as várias damas para escolher. Então, chama-se política de escolher a melhor, que vai ser sua companheira a vida inteira. Então, isso, a política também é assim. A política pública, né? Você tem que escolher aquele melhor que atenda à sociedade e que atenda os seus princípios de que você acredita. Não podemos abrir mão. Acho que a sociedade só vai melhorar se nós não vendermos o nosso voto. Nós trabalharmos em cima de propostas, de ideias. Você falou da saúde. A saúde hoje, como eu sou dentista, eu fui diretor de hospital. Eu fui diretor de hospital lá em Santo Antônio de Pádua durante 2 anos e vejo os problemas da saúde. A saúde é um problema sério que todos nós podemos andar aqui na rua, levar um tropeção, cair, se machucar. Acabei de atender uma moça agora na emergência, ela estava em casa ontem e ela desmaiou e quebrou um dente. E ela me passou agora que queria ver como é que ia fazer o dente. Pedi para tirar uma radiografia agora. Então, como é que se faz? Como é que se atende? O atendimento hoje, na nossa cidade, Duque de Caxias, ela tem sido muito prestativo, porque chamaram o bombeiro, foram na casa dela, pegaram, levaram ela para o posto e lá foi para o hospital. Então, eu quero dizer o seguinte, são políticas públicas que a gente precisa pensar e que quando você for votar, não venda o seu voto. Não é o dinheiro, eu sei, existem políticos corruptos. Existem homens também, políticos sérios. Eu me considero um político sério, que não participei de nenhuma falcatrua. Nunca participei de nada. Não tinha caixa comigo, nem falava comigo. Mas para falar nisso, uma vez, a gente, no encontro lá com o governador Moreira Franco, lá em Valença, e nós fomos inaugurar uma estrada. E foram todos os deputados do Rio, foram para lá, vários deputados, e o dono da fazenda onde nós estávamos inaugurou um alambique de cachaça. E aí pegou o alambique, pegou o copinho, deu para todos os deputados, nem falei nada, nem chegou na minha vez. O governador Moreira Franco falou assim: esse aí é pastor. Eu falei: eu não sou pastor não, mas você não bebe não. Então você vê o testemunho que o cristão pode dar em qualquer lugar. Você precisa mostrar o que você crê. Eu fico muito, né? A gente lembra muito de textos disso. Vamos lá, Daniel também, na Bíblia, né? O cara que baixaram um decreto, ele não obedeceu, foi orar e foi preso, foi para a cova do leões. Então você tem muitos fatos, não é só esses dois que eu estou falando, não. E o dia de hoje também, tem muita gente que passa por experiência interessante. Eu penso que o cliente, que a nossa sociedade não deve participar da parte. Porque você chama o cara de corrupto e quando o cara se vende o voto, você é corrupto. Como é que você vai falar que o cara é corrupto se você recebeu o dinheiro do político? Então, esse do homem público. Eu acho que dá errado. Você está trabalhando erradamente. Falar que o político é corrupto, como o político é cheio de corrupção, mas eu vendi meu voto pro camarada, quem é um corrupto? Me diz aí, pastor. Verdade. Daniel, toma um pouquinho d'água aí, quero falar com nossos telespectadores, nossos amigos que estão nos acompanhando hoje no nosso podcast Fé, Política e Cidadania, recebendo hoje aqui o nosso amigo, nosso irmão, Dr. Daniel Eugênio, que é o presidente atual da Operosa Associação Batista Caxiense, cirurgião dentista e foi parlamentar, deputado estadual constituinte do estado do Rio de Janeiro. Então tem uma larga experiência e nós estamos falando de um tema muito, mas muito importante e eu quero chamar a atenção de você, meu amigo e minha amiga, você que nos acompanha nas mídias sociais, você que nos conhece, sabe
do nosso trabalho, da nossa credibilidade. E esse programa Fé, Política e Cidadania, como também o nosso livro Fé, Política e Cidadania, é um instrumento, uma ferramenta para provocar, para criar o desenvolvimento do senso crítico, do senso analítico, para buscar, né, uma construção de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor. Então, esse tema é para você. Se você puder compartilhar, nós estamos no Facebook, né, da TV Metropolitana Rio, nós estamos no YouTube, você pode interagir conosco, mandar uma pergunta aqui através do nosso WhatsApp também, 0 operadora 21 99 284 6772, tá bom? Então participe, compartilha, curta, vem com a gente, porque esse programa é feito para você com muita excelência. Já bebeu água, doutor Daniel? Já bebi água. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Me permita, se dentro das ações que a gente faz, as pessoas não conhecem, né? Uma coisa muito interessante que eu quero ressaltar aqui, eu passei ali ontem e vi, a Universidade Federal, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela só era lá no Rio de Janeiro. Ela hoje tem Duque de Caxias graças a uma intervenção minha como deputado. O que funciona aqui na Vila São Luís, um prédio onde tem uma universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi um trabalho enorme. E posso citar aqui uma deputada que hoje ainda é deputada, Jandira Fegali, chegou perto de mim e era deputada. Eu fui deputado com o Garotinho, com Jandira Fegali, e que outros deputados que trabalhavam naquela época, que ela chegou perto de mim e falou assim, o UERJ vai para Caxias, eu quero botar lá em Campos. Aí o Garotinho também, eu quero botar em Campos, Daniel. Então, na hora de fazer a emenda, você faz a emenda na Constituição para crescer a universidade. Então, hoje a UERJ está em Caxias. É educação, pastor. Você falou sobre educação. Sim. O homem público tem que pensar em todas as ações que a sociedade precisa, que a família precisa. Então, a área de recreação, a proposta de fazer com que as praças sejam praças que possam dar condições às pessoas. Então, a gente... Nisso, e na saúde, principalmente. Muito importante, na educação eu fiz esse trabalho, tenho orgulho de dizer isso, que a Universidade do Rio de Janeiro está em Duque de Caxias, foi um projeto dentro da Constituição da expansão da UERJ para todo o interior do Estado do Rio de Janeiro. Ok, eu quero aproveitar também, doutor Daniel, aproveitar essa oportunidade aqui do podcast, através da TV Metropolitana Rio, mandar um abraço ao povo batista de Duque de Caxias, né? As nossas 87 igrejas batistas. Doutor Daniel é nosso presidente, tem trabalhado muito para servir com excelência o nosso povo. E deixa eu só abrir um parênteses, dia 9 de dezembro, 9 de dezembro, um sábado, teremos a Festa do Amor, com todo o povo batista ali lotando o nosso espaço, e vai ser bênção de Deus. Pastor João Rezende está mandando... Valeu, doutor Daniel Eugênio, pastor Carlos, presidente da Associação Batista Caxiense e executivo da Associação Batista Caxiense. Pastor João Rezende, obrigado pelo seu carinho. Quer falar, doutor? Eu quero dizer o seguinte, não é só para os batistas dia 9 de dezembro. 9 de dezembro é uma festa do amor. Você poderá lá ver todos os projetos interessantes. Nós teremos provavelmente uma grande novidade, lançando um cartão benefício que vai atender a toda a sociedade. As igrejas evangélicas, será um local de confraternização. O nosso espaço é muito bonito, ali no São Bento. Vocês podem procurar a Cidade Batista, Acampamento Batista, aqui no São Bento, pertinho. Muito fácil de estar presente. Então, sábado, dia 9 de dezembro, estaremos fazendo uma grande festa, teremos momentos de louvor muito bom, um acordeon lá, e temos salas com ar-condicionado, tudo isso. Esperamos você lá, tá bom? Estamos juntos lá. Vai ser benção. Daniel, é muito bom ouvi-lo nesse tema tão importante e um tema que você domina, até porque você teve vivência prática disso, né? Foi um parlamentar atuante e de referência e que não se corrompeu com o sistema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Política e religião, elas se separam? Eu acho que não. Hoje a igreja, as igrejas, principalmente as igrejas batistas, elas são separadas do Estado. Eu fico preocupado com essa... Eu não estou nem falando do Estado laico. Né? Estado laico. Então, o Estado é laico, mas o que acontece? Eu acho interessante.
As igrejas evangélicas dizem que não tem estar separado da vida pública, da política. Mas como é que nós temos hoje, no Brasil, que é o Estado laico, o dia de Santo Antônio? Então, eu não sei. O santo dia lá, 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida. Então, o Estado brasileiro tem alguns santos, dias que são feriados nacionais dedicados a santos. Cristãos da Igreja Católica, eu não estou criticando aqui isso, eu estou pelo menos colocando os problemas que nós temos de dia a dia. Então, acho que o cristão, pastor, deve se posicionar, deve crer e falar aquilo que crê. A igreja, ela como instituição religiosa, todas as igrejas, eu não estou dizendo que são os evangélicos, a Igreja Católica também, ela também se separa bastante. Eu vejo vários padres falando da posição da sociedade, como viver. Então a gente precisa pensar nisso. A igreja é o instrumento da vida política? Não. Ela não deve ser, a igreja não deve ser usada como instrumento para a promoção da política, mas ela tem que participar da política. Ok, Dona ok. Quero mandar um abraço aqui, tem um pessoal se posicionando aqui. Anícia ali de Parque Fluminense. A paz, meu amado pastor Carlos. Deus os abençoe. Irmão Daniel Gênio, estaremos juntos no dia 9/12. Valeu, Anícia. Brigadão, beijo no coração. Vamos junto aí, tá? Então, Daniel, a pergunta é o seguinte. O ano passado... Acho que foi ano passado, teve eleição majoritária. E esse processo de eleição trouxe rachaduras, inclusive no meio evangélico, no meio cristão. Hoje no Brasil existe uma polarização muito grande, direita e esquerda. Enfim, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a igreja pode ser influenciada por essa polarização? O que você vê? Por que eu estou te perguntando isso? Como pastor, em alguns grupos de WhatsApp, eu tive de colocar critérios. Eu acho que os embates, eles são saudáveis, desde que eles sejam no campo das ideias, não pessoal. E pela falta de equilíbrio, de maturidade de alguns, isso vai para o campo pessoal. Então, como você vê, essa é a pergunta, como você vê a influência dessa polarização dentro das nossas igrejas? Quando eu falo nossas igrejas, não só batista não, de forma geral. A democracia, pastor, é um momento em que você tem o direito de expressar aquilo que você pensa. Então, um país democrático deve deixar e discutir e aquele tema com cada um defendendo a sua tese. Então, o Estado, como é laico, como nós temos, cada um pensa de uma maneira, você vai defender aquilo que você acredita. Penso que a gente não precisa exacerbar e criar um caso de discórdia, de sair no tapa, porque eu penso de uma maneira, você pensa de outro, né? Lá em Salomão tem: a palavra dura suscita ira e a branda desvia o furor. Então, a maneira de você defender a sua tese, ela tem que ser com bastante entusiasmo, sem ofender as pessoas. É o direito que você tem. Se você acha que a cor preta é melhor, eu acho branco, não, vamos, cada um compra roupa preta, outro compra roupa branca e vamos conviver. Então, não é por isso que nós devemos entrar em choque pessoal, né? Eu já vi Câmara de Vereadores, você sabe disso, que saíram até no tapa, porque cada um defendendo uma coisa e as pessoas se degradando por defenderem temas diferentes. Penso que a gente tem que discutir. Eu agora que está muito em tema, eu falei que já várias vezes, a legalização do aborto. Penso que nós, cristãos, temos que se posicionar. Nós somos contra o aborto. E se você é contra o aborto, quem é que vai fazer a lei para isso? Então, não, vamos mandar pedir ao nosso deputado, pedir ao nosso vereador, lá em Brasília, quem for, para não ser contra, não podemos ter legalização de aborto. A vida e a concepção, Deus que permite. Então, não podemos. Então, são temas que a igreja tem que se manifestar, ou pelo menos ser orientada para que as pessoas
que têm os seus amigos deputados, votem a favor da família. O que seria a família se tivermos aborto? Nós já estamos hoje, pastor, no censo agora, nós aumentamos muito a população de idade no Brasil. O Brasil, os casais só têm 2 filhos. Então nós estamos com o funil espetacular, está diferenciando. Então daqui a uns anos vai ter problema, porque a população idosa cresce, nós já estamos com acima de 65 anos, aumentou muito, muito, e a criança, para nascer, os casais estão tendo menos filhos, 2 filhos. Então isso está dando problema que deu na Europa, deu em Portugal. Então hoje nós vamos ter problemas seríssimos com isso. Então eu acho que a gente tem que discutir dentro das normas, né? O Estado é laico, o país, nós temos que colocar aquilo que a gente acredita. Penso muito nisso, que a gente não tem que degladiar fisicamente, mas a democracia que o país ainda está, me dá o direito, como eu estou tendo aqui agora, de dizer aquilo que eu penso. Como o irmão está falando aqui, a fé na política, e a nossa, temos que pensar nisso. Eu estou discutindo o meu tema. Eu defendo a família. Então, quem não defende, que é a favor do aborto, vai ficar contra mim. O resto da vida. Verdade. Daniel, governo, política, é uma das áreas de bastante influência na sociedade, em saber disso. E trazendo para o nosso lado como cristãos, como homens e mulheres de Deus, e você como foi um parlamentar, deputado estadual constituinte, essa pergunta ela é muito importante. Como escalar o monte da política sem se sujar? Começa pela eleição, né? Você, quando vai se eleger, você vai pedir o voto, aí a pessoa vai assim, o que você vai me dar? O que eu vou ganhar com isso? Que eu vou votar em você para ganhar o quê? E empresários que querem ajudar, às vezes, falam com você assim, poxa, eu vou te ajudar, mas eu quero que você resolva esse problema assim, assim. Quando for problemas sociais, eu até acho que é uma proposta nossa. Agora, problemas escusos, nós não podemos participar disso. Eu nunca participei de problemas que pudessem denegrir aquilo que eu acredito. Claro, petição. Você vai num bairro e aí o bairro está sem ônibus. Aí o bairro está sem creche. Não, eu comprometo em estar sendo vereador, sendo deputado, eu vou trabalhar para que tenha aqui uma creche, que é a necessidade. Então, isso é uma realidade diferenciada daquela de fazer esquema. Qual é o esquema? O cara fez um esquema, é o seguinte, o cara queria ser candidato a deputado federal, aí o cara chamou, eu vou te dar da Câmara de Vereadores, uma cidade aqui, alguns anos atrás, eu vou te dar um carro para cada vereador. Você não vai votar aí, não. Você vai ganhar um carro 0 e vai ter uma fazenda para você. Vocês vão votar comigo. Então, o cara comprou os votos, tirou todos os votos e o outro cara perdeu a eleição porque não tinha como. Eu não tenho como. Eu acho que o cara tem que votar nas ideias. Tá difícil? Nas propostas. Tem que escrever um livro, tem que falar alguma coisa. O que eu vou fazer? Como eu me conhecer, né? Vamos dizer assim, eu sou dentista, eu quero criar o Hospital do Dente. Então, para que o Hospital do Dente? O Hospital do Dente é para que as pessoas de terceira idade possam ter prótese, possam dar. Está muito caro o dentista, é muito difícil o dentista, a sociedade do doente. Por que nas escolas não tem o escovódromo? Então, aí são as ideias que fazem eu ganhar o voto. E não o dinheiro influenciando as pessoas. Isso é que está na sociedade. Não adianta, eu falo assim porque eu sonho com isso, mas eu vejo muita gente vendendo o seu voto e muito político comprando voto. Político honesto é utopia? Eu acho. Não se reelege, né? Eu não me reelegi. Não se reelege, não. Não se reelege. Porque você não participa de esquema do Estado, não participa de falcatrua. E aqueles que participam têm dinheiro. Aí vão comprando, vão comprando. Eu fui deputado uma vez só, constituinte, né? Eu já fui ter candidato a prefeito do Duque de Caxias em 1985. Eu fui ter o quarto mais votado da cidade naquela época, e foi quando eu comecei na vida pública. Caxias era área de segurança nacional e me convidaram, né? E eu participava da Democracia Cristã, fiquei 30 anos presidente de partido político e elegendo vereadores na cidade, mas sempre em cima da proposta, faço o curso, dou curso para que o cidadão que vai ser vereador tenha princípios e acredite que Deus pode transformar vidas. Penso nisso, trabalho isso. O que o irmão falou
Nós precisamos pensar muito nisso, pastor. Daniel, eu te provoquei agora, né? O que acontece? A gente fala muito da questão da honestidade, da ética, da moral, dos princípios, da corrupção. E quando nós falamos, a sociedade fala sobre corrupção, o olhar vai para o prisma político, né? Muito. Mas a gente entende também que essa questão da corrupção, do jeitinho brasileiro, ou da lei de Gerson, tomar vantagem em tudo, isso é estrutural em nossa sociedade. O camarada sobe no ônibus, paga a sua passagem, aí o trocador dá 2 vezes mais o valor. O honesto vai falar assim, ó, o senhor me deu um troco errado, um troco a mais. É verdade. Aquele que não é honesto vai assoviar, vai botar o dinheiro no bolso e vai sentar. Pastor, o senhor vê a linha do trem aqui em Caxias, cheio de buraco, o pessoal vai passar. Por que as pessoas passam para ali, para dentro? A sociedade está doente. Mas eu vou chegar lá. Então, se tem a questão do ônibus, que é corrupção, a questão do gato da Light, né? O famoso gato da Light, que é o desvio de energia. Me permite. Corrupção. É corrupção. Me permite. Quando eu era deputado, me fazendo lembrar algumas coisas. Chegou um cidadão lá e falou assim: eu sou deputado, eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu falei, pois não, estou pronto a fazer o favor. Eu queria que você fizesse um gato na minha luz lá em casa. Eu falei assim, mas caramba, eu posso fazer isso, rapaz? Isso não existe. Aí o cara, eu falei, mas rapaz, fazer um gato na tua casa, isso é uma proposta para um deputado? Não, porque eu não posso pagar a luz. Eu falei, eu vou te pagar esse mês a luz, paguei a luz daquele mês, não vou fazer. Então você vê, pastor, que a corrupção é assim. Não, mas é isso que eu quero dizer. A corrupção, ela é estrutural, e ela está em baixa escala, no varejo. Então, muitas vezes, nós queremos cobrar mudanças, nós queremos cobrar postura, nós queremos cobrar ética, moral dos políticos, mas aqui embaixo, no varejo, nós estamos tratando da mesma maneira, só que, lógico, dimensões diferenciadas, mas a corrupção é uma só. Aí vai a pergunta, Daniel. Como promover as mudanças num ambiente com tanta opressão e também com tanta, como eu vou dizer, corrupção? A gente precisa, eu penso que se eu tivesse o poder hoje de estar no poder público, eu começaria com as escolas, né? E as igrejas também já fazem isso, né? Nós temos uma escola bíblica dominical que lá a gente discute muitos assuntos e as escolas também precisavam discutir isso. A cidadania. A cidadania, ela se deve existir com os direitos de deveres de cada um. Eu fico muito triste, pastor, quando eu vejo só a sociedade que quer ter direito. Não quer ter dever nenhum. Você vê o seguinte, o lixeiro que passa na tua porta, ele hoje, você passa e você está no carro bebendo um refrigerante, joga a caixinha na rua porque tem o lixeiro para pegar. Por que é isso? Você não colabora com a sociedade. Então a gente precisa modificar. Qual é a minha sugestão nesses casos aí? Se eu tivesse poder para poder entrar nas escolas com a cidadania. Você vai se tornar um cidadão para viver em sociedade. Nós não podemos viver eu sozinho. O sol não é para mim sozinho, o sol é para todos. Então a gente precisa fazer uma modificação nas escolas, nas igrejas e na sociedade. Penso que a sociedade anda muito doente por causa disso aí, das mazelas, de querer ali escondidinho, ganhar vantagem escondido. Não tem nada de mal. Quando você faz uma vantagem escondida, o seu cérebro, a sua corrupção, está ali enfriando em você. Você precisa pensar nisso. Não é, mas eu estou sozinho aqui fazendo o que você falou do troco. Eu tenho que fazer correto. Como é que eu quero exigir do camarada se eu não sou correto com as ações que a gente exige, né? Então a ideia é eu só quis te provocar porque que acontece? No varejo, em dimensões menores, a mesma corrupção, as mesmas propinas. Então, eu acho que é uma questão cultural e estrutural. Também concordo com você na questão da educação. Não tem escola, na escola não tem cidadania hoje. Não tem. Eu quando era mais novo, você com certeza tinha OSPB, tinha Moral e Cívica. O hino nacional, pelo menos 2 vezes na semana, tinha que estar todo mundo em forma, cantar o hino nacional. Agora há pouco,
você deve ter visto na mídia, uma cantora que errou no hino nacional. Então, se você pega hoje... Cantora é famosa. Famosa. Você pega hoje um político... Que não sabe o nacional? Ah, meu Deus do céu. Vai ter dificuldade de cantar o nacional todo certo. Um parlamentar. Você pega um professor, você pega... Enfim. Então, assim, eu entendo que o nosso viés... E aí eu gostaria aqui de provocar as nossas autoridades políticas do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Eu acho que a educação é o caminho para romper a alienação, para romper a massa de manobra e também para politizar o nosso povo, para que cada um possa saber direitos e deveres. Doutor Daniel, a gente vive num tempo tão difícil que, se bobear, nem os vereadores sabem qual é a função de um vereador na cidade, no bairro. É verdade. Não, ele vai lá só para fazer benefício pessoal. Ah, eu preciso do vereador para arranjar para internar. Não tem que fazer isso. A internação é automática. Você precisa... Não, porque fazer... Desculpa aqui, a nossa cidade é o Hospital do Olho, que é um sucesso. Eu gosto de falar do sucesso. Né? Aliás, os homens públicos da nossa cidade fizeram um sucesso, fizeram grandes... O nosso, hoje, secretário de saúde de Estado, que fez o Hospital do Olho, um sucesso. Mas aí, me procuraram. Aí agora eu não sou deputado, não sou nada. Essa semana me procurou. Eu queria que você arranjasse para mim uma cirurgia do Hospital do Olho. Eu falei, filho, vai lá, faz a inscrição, você vai lá, o médico vai olhar a necessidade e não tem que ficar... Não tem caminhos, né? Não, caminhos da vida pública. Acesso direto. Mas o vereador, ele é para fazer leis e fiscalizar o executivo. Essa é a função. E aí a gente fica distorcendo, a sociedade fica distorcendo, fazendo com que ele arranje empreguinho para ali, arranje para cá, e que arranje no hospital, arranje aquilo outro. Ele tem que fazer, ser sensível, o vereador, como eu acabei de falar ainda agora. Lá no meu bairro não tem creche. Como eu fazia sempre assim. E ali, no meu tempo aí, fazia uma listagem, anota aí quanto, 2.000 pessoas numa lista. Precisa creche no bairro tal. E mandava para a secretaria, a sociedade lá no bairro tal, bairro do Pilar, vamos descer o seu bairro lá, precisa calçar a rua 5 de julho, que não era calçada. Então, aí foi feito um abaixo-assinado para calçar a rua tal. Então, aí, essa é uma função do poder legislativo municipal. E não se corromper. A gente, nessa fala aqui de corrupção e de benefício, a gente tem que ter muito cuidado, que são muito perto, né? A corrupção é muito pertinho de você, qualquer coisa, qualquer deslize, você está sendo corrompido ou sendo envolvido em corrupção para atender uma certa problema da sociedade. Tá bom? Isso é muito importante, nós temos que destacarmos isso. Ok, Daniel. Vamos partir para as nossas considerações finais. Já? O tempo passa muito rápido. O tema é muito gostoso, muito importante frisar, falar sobre isso. E eu quero desde já, doutor Daniel Eugênio, te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Quero te falar o orgulho, a honra, a alegria que eu tenho de ser teu amigo e de participar de uma visão de trabalho que é dignificar, né, o povo batista de Duque de Caxias, através da Associação Batista Caxiense. Aproveitar também e mandar um abraço a todo o staff da diretoria, né, a todos os pastores e pastoras, igrejas da nossa cidade. Eu sei que a temática aqui não é essa, mas a gente precisa fazer alusão e mandar um abraço a todos. Mas, doutor Daniel, muito obrigado. E as suas considerações finais, né, acerca da temática, do tema, e outras oportunidades nós teremos também para dar continuidade a esse estudo e dizer, olha aí, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo agora ou depois, nossos telespectadores, nossos amigos, você que nos acompanha em todas as mídias sociais, dia 18 de novembro, teremos o 5º Fórum de Fé, Política e Cidadania. Temas maravilhosos. Estará conosco o pastor Ailton Bezerra, estará conosco doutor Gilberto Garcia, doutor Rubens Teixeira e esse aqui que está conosco aqui, Daniel Eugênio, falando sobre esse tema. Vai ser
top, muito importante. E no dia 5 de dezembro, terça-feira, esses dois eventos das 14 às 17 horas, a Câmara Municipal estará realizando um cerimonial pelo Dia da Bíblia. Estará o pastor Marcos Batista lá falando sobre a história da Bíblia e os vereadores estarão entregando moções, né, a personalidades eclesiásticas que se destacaram na cidade, que propagam a palavra de Deus. Então, dia 5, celebração da Bíblia na Câmara Municipal, e dia 18, o 5º Fórum de Fé, Política e Cidadania. Doutor Daniel Eugênio, muito obrigado, e as suas considerações finais aí. Me permite um pouquinho o seguinte, o Dia da Bíblia, você pode falar aí. Você sabe que no Brasil, o Dia da Bíblia foi criada uma lei pelo nosso amigo pastor Heber Silva. E então, o segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia no Brasil. Então, você vê uma pessoa que estava comprometida e faz lembrar a Bíblia, um dos maiores livros da história da humanidade, que mais transcrito em vários idiomas do mundo. É o livro, a Bíblia Sagrada é o livro de maior circulação no mundo. E de milhares, desde 1400 que foi impressa por Gutenberg até hoje. Então você vê que é um livro interessante. E eu quero destacar o seguinte: leis feitas por homens que acreditavam em Deus e acreditam em Deus e acreditam, têm a sua fé e têm a sua vida pública. Eu quero agradecer você, pastor, ao irmão, por ter me convidado. Estou à disposição. Eu tenho muita experiência para contar na área da odontologia, onde a gente pode falar sobre odontologia. Isso. Hoje eu estive lá em Xerém de manhã cedo, numa ação pública aí, e as pessoas me chamam, e numa escola que está chegando ar-condicionado e tal, e no meio do intervalo chegou uma moça e falou assim: eu sou filho de Davi Alvarenga. Eu falei: Davi Alvarenga? Davi Alvarenga foi um homem de Deus aqui na Caxias e tal, eu sou prima da Damares e tal. Eu falei: capaz, que coisa. E eu meu filho saiu dentro com o senhor. Eu falei: caramba, que coisa importante. Pastor, a vida, para terminar, dizendo o seguinte: a vida profissional também é um exemplo para a gente poder mostrar aquilo que você crê. Então eu creio e mostro tanto na vida profissional como nas minhas atitudes. Quero agradecer, dizer que estou à disposição. Temos algumas ideias interessantes para lançarmos nos homens públicos. Breve, ano que vem teremos eleições e vamos trabalhar com vereadores que tenham proposta para a nossa cidade. Tem muitas coisas interessantes que a sociedade precisa sentir e viver. E não vamos se corromper. Não se corrompa, não venda seu voto, tá bom? Porque aí a sociedade vai melhorar. É isso aí, gente. A construção de uma cidade, de um estado, de um Brasil melhor, depende de cada um de nós. A nossa seriedade, o nosso compromisso, a nossa ética, a nossa moral. Aonde você estiver, você precisa ser sal, você precisa ser luz, você precisa ser diferente. Seja na política, seja na polícia, seja na advocacia, seja em qualquer área. Não é um ambiente que faz a pessoa, mas é o Deus que a pessoa serve que deve transformar o ambiente que trabalha, o ambiente que vive. Eu quero agradecer a você que está conosco até agora, está vendo o programa, está compartilhando, está interagindo, está gostando. Esse programa é feito para você. Podcast Fé, Política e Cidadania. Toda semana, sempre um tema abordado com personalidades da nossa sociedade que vai acrescentar, que vai ser relevante e que vai também nos ajudar. Lembrando que o livro Fé, Política e Cidadania você pode levar para tua casa por apenas R$25. É um verdadeiro manual de fé, política e cidadania, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estar conosco aqui na TV Metropolitana Rio. Deus te abençoe, fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Valeu, gente, um abraço, beijo no coração.